uma pessoa que eu admiro bastante e que não era a única pessoa que admirava. Eu vou fazer aqui uma pequena descrição do João Paulo Martins, como é que descrevia o Sr. Fernando Guedes. Referia que era um senhor com S grande, eu diria até com todas as letras maiúsculas, no que isso implica de boa disposição, de educação, de atenção aos pequenos pormenores, de disponibilidade para receber convidados, fossem jornalistas ou fossem homens de negócios, sempre pronto para visitar as várias adegas da empresa, em todo lado punha o seu cunho, quer na decoração, quer na exigência de perfeição de procedimentos que exigia a todos os funcionários e que todos acabaram por incorporar. Seria quase um método SOGRAP, um manual de bem-estar, de bem fazer e bem receber. E eu tive o privilégio de sentir isso. Fernando, muito obrigado por teres aceitado este convite para estar aqui conosco hoje e, portanto, para falarmos desse grande senhor que era o teu pai. O teu pai, segundo julgo saber, começou a vida profissional de uma forma um pouco dura, diria eu, também exigida pelo teu avô, e começou a trabalhar com cerca de 20 anos como tanoeiro. Começou por baixo para saber o que era o trabalho duro e acordava às 4 da manhã, o que me parece que também foi um hábito que manteve ao longo do tempo. Mais tarde, quando tinha cerca de 22 anos, aí sim foi tirar o curso de enologia a Dijon, sendo, e para mim isto foi uma surpresa, eu não sabia que era enólogo, ainda por cima, um dos 3 primeiros em Portugal. De que modo é que este conhecimento transversal da empresa, aliado a rigor e conhecimento técnico, marcou a evolução da SOGRAP? Bem, antes de mais, agradecer-te teres lembrado de nós e, sobretudo, do meu pai para esta conversa. É sempre bom para mim lembrar-me dele. E lembro bem de um almoço que tivemos aqui os 3 na Ferreira. É verdade. Um dia, quero almoçar com o teu pai. E eu fui perguntar. Eu disse, mas o que é que o Bento me quererá? O que é que eu tenho para lhe dizer? E depois acabámos de ficar aqui um par de horas à mesa, numa conversa amena, que se prolongou para a tarde fora. E por isso, eu acho que a descrição que fizeste, de João Paulo Martins, resume bem o que era o seu caráter, como pessoa, mas também como profissional. E, de facto, como tu dizes, ele ter passado por tantas áreas da empresa, deu-lhe realmente uma amplitude de conhecimento muito grande. Ele começou, como dizes, muito bem, por tanoeiro. Ele orgulhava-se muito de dizer que ia começar por baixo e por tanoeiro, aprendeu a arte de tanoaria, como ele dizia, e depois dessas ainda foi muito para muitas outras na empresa, até que decidiu ir para Dijon fazer o curso. Penso que em 1954, acho que ele entrou na SOGRAP em 52, 2 anos mais tarde, depois de aprender as tais artes, decidiu ir para Dijon aprender enologia. Eu penso que ele é o terceiro enólogo, e se não me engano, o primeiro até é o pai de Luís Sotomayor, o primeiro enólogo de Portugal. Até nem sei se não coincidiram em Dijon na altura. E depois, então, quando regressou, já assumiu a direção técnica da SOGRAP e nessa altura teve um papel muito importante. Era na altura em que o Mateus estava a explodir pelos mercados internacionais todos e era preciso dotar a empresa das infraestruturas e dos processos, dos procedimentos necessários para correr atrás da procura que Mateus impunha. E por isso o primeiro grande trabalho, a primeira grande obra do meu pai foi dotar a SOGRAP das infraestruturas. Na altura construiu a sua primeira adega, mais tarde o centro também de vinificação na Anadia e depois a grande instalação de engarrafamento da Vintes, que ainda hoje são instalações super eficientes e que fazem parte do sucesso da marca. Eu diria que esse foi o grande primeiro passo do meu pai e aí foi buscar o conhecimento, obviamente, que aprendeu em Dijon, no curso, mas também muito a experiência prática da vida, dessas artes, como ele dizia, que aprendeu antes de Dijon. E, portanto, ele passou por muitas áreas da empresa, começou por baixo, orgulha-se muito disso, e foi o percurso depois de uma carreira de grande sucesso. E era, como tu dizes, uma pessoa muito exigente, e para além da exigência teve, eu acho que na sua altura, a visão de antecipar que uma empresa como a SOGRAP não poderia nunca sobreviver só apenas com o Mateus. E por isso ele desde cedo antecipou a necessidade de diversificar e foi muito à custa dele, do seu trabalho, da sua energia, da sua coragem, da sua determinação, a sua vontade de fazer acontecer,
que realmente levou a Sogrado depois para muitas outras regiões vitivinícolas nacionais, e em todas elas tem muito o cunho pessoal dele. Foi ele que plantou a vinha ou comprou a vinha, foi ele que depois esteve encarregue de edificar a adega, de fazer o portfólio de marcas, obviamente não sozinho, com uma grande equipe depois por trás dele, mas ele é realmente o visionário que tornou a Sogrado de uma simples empresa monomarca para uma empresa com uma posição muito relevante em termos nacionais e até mesmo com muito orgulho dizê-lo, tornou a empresa líder do setor em Portugal. Isso é realmente fruto da sua obra, da sua paixão e, sobretudo, da sua dedicação e coragem. Olha, qual era a rotina do teu pai na Sogrado? Deve ter tido várias rotinas. Eu tive a sorte de coincidir com ele bastantes anos ainda, e até ao fim dos seus dias aqui na empresa, e por isso, obviamente, ela foi variando, mas sem nunca perder aquela genica que o caracterizava. E já na fase final da sua carreira, mais recatado no seu escritório, o primeiro que me lembro é ele chegar aqui, sempre cedo, era sempre o primeiro a chegar, fazia questão de ser o primeiro a chegar, e a primeira coisa que ele fazia era sempre ver as vendas do dia anterior. Gostava sempre de estar informado sobre tudo o que se passava na empresa. E mesmo já depois de reformado, não é? Bem, eu acho que ele nunca se reformou, para dizer a verdade, eu acho que ele se nunca reformou. Aliás, lembro uma história engraçada, que quando fez 65 anos, convidou todos os diretores da Sogrado para um jantar particular em sua casa. Então a gente julgava que ele se ia reformar e anunciar de uma forma mais íntima a sua reforma e passagem de testemunho. E ninguém sabia o que é que se tratava ao jantar. Então lá jantámos e depois lá faz o seu discurso. Ele tinha arte da palavra, o dom da palavra, gostava sempre de dizer umas palavras no fim do jantar, sempre com o seu cálice vinho do Porto, e depois lembro do discurso, tudo muito expectante a ver o que é que dali ia acontecer, e ele então dizia, pois, depois de uma vida de trabalho muito intensa, muito dura, e aos meus 105 anos sinto-me um bocadinho cansado, e por isso chegou a hora, e para aqueles que julgam que me vou reformar, estão muito enganados, chegou a hora de trabalhar ainda mais e pôr a empresa a andar para a frente, que é o que a gente todos precisa. E, portanto, tenho muito gosto de tenham cá em minha casa, serão sempre bem-vindos, mas vão contar comigo por muitos mais anos. E assim foi. Nunca se chegou a reformar. E por isso, mesmo já com uma certa idade, tinha a rotina normal de ir ao escritório, de falar com as pessoas. Ele gostava muito de falar com as pessoas, tratava quase todas as pessoas da empresa pelo seu primeiro nome. E se calhar a maior rotina dele era não ter rotina, porque o que ele mais gostava era romper com a rotina e meter-se num armazém, ou ir para uma vinha, ou ir passar um dia ao Douro e ver as adegas e falar com os enólogos. Gostava de estar em cima da ação. Sempre muito informado com tudo o que se passava em todas as áreas da empresa, mas gostava de estar no campo, na ação, em cima do acontecimento. Isso é o que caracterizava. E com uma obsessão, eu diria, pelo rigor e pelo detalhe. Ele era obsessionado por ver as coisas bem feitas, as coisas no seu lugar. Ai de quem tivesse uma coisa fora do lugar, porque ia levar um raspanete do Sr. Fernando Guedes, como é conhecido aqui na empresa. Isto é impressionante, sabes que eu tenho tido o privilégio de fazer algumas conversas, e as duas últimas foi com o Dirk sobre o pai dele e com o João Nicolau de Almeida sobre o pai dele, que também trabalhou convosco. E há aqui uma nota que passa por todos, é o rigor, a exigência, e é impressionante como é que isto... Eu vou começar a dar mais importância a isso. A partir de agora, com o que estamos a aprender, tiveste aí uma parte com um bocadinho menos rede, mas já penso que já está tudo em ordem também no Instagram. Ele trabalhou com a família na Sogrado. Como é que ele distinguia família e empresa? E também já agora pedia-te para falar um pouco sobre o rigor do que é entrar na Sogrado para um membro Guedes. Como é que ele separava a família da empresa? Eu acho que não separava. Eu acho que não separava. Pelo menos do ponto de vista emocional. Claro que do ponto de vista patrimonial, sim, o que era dele, o que era da empresa, isso não há dúvida. Mas do ponto de vista emocional, eu acho que ele não separava a empresa da sua vida pessoal e privada. E até eu já dizia muitas vezes com os meus irmãos, se calhar a Sogrado era o seu quarto filho. Além dos 3 irmãos, tinha mais um que se chamava Sogrado. E não sei mesmo se eu não gostaria mais da Sogrado do que dos 3 filhos. Porque ele realmente fazia uma extensão da sua vida privada e profissional, que para ele não era profissão, era o que ele gostava mesmo, de
De facto, onde eu sentia bem e realizado era aqui na Sograpo, não só pelo trabalho em si, mas por estar com as pessoas. Gostava muito de falar, como dizia há bocadinho, de estar em cima da ação, de ir às linhas, de ir às adegas, falar com as pessoas do campo. Gostava muito. E para ele isto era a extensão natural da sua família. Aliás, nós dizemos muito aqui, hoje em dia, internamente, nós somos uma família alargada de muitas coisas, de marcas, mas sobretudo uma família alargada de pessoas que no fundo, estão aqui pelo menos para nós, e para o meu pai era muito isso, mais que o negócio era a sua forma de ser e de estar na vida. Havia aqui, de facto, uma grande confusão entre a sua vida na Sograpo e fora dela, isso sem dúvida. Aliás, até mesmo aos fins de semana, um dos seus hobbies, tinha muitos, ou tinha alguns, mas se calhar o seu preferido era indiscutivelmente de ir para a Sograpo. E para a Sograpo. Olha, mas, portanto, eu, em relação a isso, queria perguntar duas coisas, mas uma, e pegando na questão dos hobbies que falaste, que hobbies fora Sograpo é que ele tinha? Me parece que ele é uma pessoa interessante também por trás, não é? Para além da parte profissional. Não, tinha alguns, era uma pessoa, outra vez, eu dizia que confundia porque era uma parte muito importante da sua vida, mas depois tinha uma vida, eu diria, pessoal e social muito ativa, tinha muitos amigos, um dos seus hobbies, por exemplo, era bridge, e portanto jogava muito bridge com amigos, lembro perfeitamente, aos fins de semana jogava muito de vê-lo a jogar com os amigos, sempre foi caçador, quase até ao fim dos seus dias, caçava, deixou de caçar, lembro-me quando dizia que as pernas já não aguentava, tinha o vício, mas as pernas já não o acompanhavam e por isso deixou de caçar, mas sempre fui um grande caçador. E eu lembro-me que eu também fui com o meu pai, depois estupidamente deixei de cancelar a licença e deixei de caçar, mas lembro perfeitamente de o acompanhar muitos e muitos fins de semana na caça, era uma coisa que ele adorava fazer também. E depois mais tarde, não sei se posso considerar um hobby, mas apaixonou-se pela arte e sobretudo pelas antiguidades, era um grande conhecedor e até, de certa forma, conhecedor de antiguidades, algo que me deixava realmente também muito, muito entusiasmado. Portanto, tinha vários hobbies. Era uma pessoa culta, gostava de ler também. Olha, eu não acho que seja uma pessoa, era uma pessoa muito informada, mas não era uma pessoa de muita leitura, ou seja, leitura intensa, de o ver agarrado a um livro. Não, sempre informado, com muitos interesses, gostava mais de falar do que ler. Mais de falar, e hoje em dia, cada vez mais importante, para além de falar, há que ouvir, não é? Pois, mas sabes, para estar à frente de uma empresa, ele, para além de ter o dom da palavra e ter aquela sempre simpatia de ter uma palavra com alguém, é fundamental, ele também sabia fazer, nem sempre, mas com muita frequência sabia também ouvir e ouvir bem. Certo. Eu estou totalmente de acordo com a importância de ouvir, e há pouco falaste desse almoço que tive a sorte de ter com o teu pai, e que é isso que eu achava que era uma pena, e eu sei que os filhos têm esse legado, não é, de passar também, e educação e não só, mas de conhecer mais e de conhecer mais a informação que ele podia passar, e portanto foi fantástico. O que há pouco me estava a lembrar e que queria fazer aqui uma nota também é o seguinte, é que na Sograpo há esse sentido de família, não é só da família Guedes, vamos assim dizer, mas como sendo uma família alargada, isso nota-se muito também nos vossos valores e na missão que sentem e que transmitem, e que quem não conhece, que sugeria que visse no site da Sograpo, porque eu acho que isso é nos sites da Sograpo, eu diria, dos 20 Sograpo, Ferreira também, que isso é muito presente. Em relação, o teu pai começou a trabalhar na Sograpo na altura em que, no ano em que foi feito o primeiro barco a velha, 1952. Isto quase que parece que é uma homenagem ao teu pai. Mas a pergunta é, qual é a ligação do Sr. Fernando Guedes e da Sograpo ao Douro? Porque depois compraram a Ferreira mais tarde, mas já começa antes, não é? Como se diz aqui no setor, no Douro tudo é primo. E por isso, se vamos muito, muito, muito atrás na história, o meu trisavô, Cristiano Vanzeler,
aqui de Roriz, é se calhar uma figura emblemática do Douro, do qual nós todos e muitos outros concorrentes aqui do setor também descendem. Portanto, há sempre um grau de afetividade muito forte relacionado com as famílias que, de alguma forma, estão ligadas ao Douro. E por isso, desde aí, há uma ligação histórica da minha família ao Douro. Depois, o meu avô, de facto, começou também numa família ligada ao vinho, neste caso da Aveleda, onde deu os seus primeiros passos no setor, mas depois também, desde muito cedo, decidiu ir por outro caminho e decidiu trabalhar, onde esteve cerca de 20 anos numa empresa de vinho do Porto, onde muito aprendeu e provavelmente lhe ficou o bichinho de vinho do Porto. Isso o teu avô? Isto o meu avô, portanto, o pai do meu pai. Claro. Na altura foi trabalhar com uma empresa que hoje em dia já não existe, já foi incorporada em outras, que é a Martini Sgassiot. E teve aí 20 anos. E aí teve uma grande aprendizagem sobre o vinho do Porto, sobre os mercados internacionais, viajou muito. E foi isto que ele também depois deu, de certa forma, entusiasmo, motivação para começar este projeto, que é o grande projeto da sua vida, que foi a Sograp. E a Sograp começa por onde? Pelo Douro. O Mateus Rosé foi produzido nos seus inícios no Douro. A nossa primeira adega é em Vila Real, portanto há uma relação muito forte sempre com o Douro. E depois, como disseste bem, mais tarde, estamos no ano de 1987, a Sograp decide então ter uma presença mais forte, mais estratégica, mais estruturada no Douro, e aí quando compra a Casa Ferreirinha, a empresa Ferreira, dá um grande passo nesse sentido. Mas isso é mais tarde, em 87? É 87. Portanto, e a partir daí o nosso envolvimento no Douro, que foi por opção, e é por opção, é estratégico, é para continuar, é para ficar, e depois desde aí muitos outros projetos no Douro se foram desenvolvendo. Por isso eu diria que, apesar de termos mesmo empenho noutras regiões vitivinícolas, de facto com o Douro a Sograp tem uma relação, eu diria que histórica, muito forte, muito profunda e que está realmente nas suas raízes, isso sem dúvida. Qual foi a maior inspiração do Sr. Fernando Guedes? A maior inspiração, eu diria que foi o meu avô. O pai dele. O pai dele e fundador da Sograp. Não havia discurso, não havia intervenção do meu pai, qualquer referência à Sograp, que não tivesse também contido nome e homenagem ao meu avô. Realmente era uma relação muito próxima, uma enorme admiração e inspiração, e também uma profunda amizade. Lembro-me de ver aqui no escritório dele, aqui ao lado, muitas e muitas cartas que ele guardava com enorme carinho e com enorme saudade de tudo que com ele se correspondia, e mesmo algumas engraçadíssimas, hoje em dia já faz parte da história, que se escondiam quando o meu pai estava em viagem, porque o meu pai ia em viagem para os Estados Unidos vender vinho, e na altura não havia mails, nem telemóveis, nem nada disto, portanto havia também a correspondência, era uma correspondência realmente incrível, via-se muito a relação forte, profunda e íntima que havia entre os dois, e ele sempre dizia que a grande inspiração da vida dele era o seu pai. E acho que, no fundo, sempre procurou, de alguma forma, apesar das suas diferenças, no fundo, seguir-lhe as suas pegadas. Obviamente, como digo, diferente, porque todos nós temos perfis muito, muito, muito diferentes, e nos deles eram claramente complementares, o que lhes dava realmente ali uma união muito forte. Eles trabalharam muito tempo juntos? Eles trabalharam muito tempo juntos e muitos anos no mesmo gabinete. A Sograp deu muitas voltas, começou no centro do Porto, depois tivemos um escritório na Rua Sá da Bandeira. A primeira recordação que eu tenho da Sograp no escritório que nós tínhamos no segundo andar de um prédio da Rua Sá da Bandeira, onde me lembro perfeitamente que nos meus, não sei, 4, 5 anos ir lá ver o meu pai, e o escritório do meu pai era na secretária, era mesmo no mesmo espaço, e a secretária colada à secretária do meu avô, onde trabalharam muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Tu entras para a Sograp já sem o teu avô? Ou ainda com o teu avô? Já sem o meu avô, sim. Eu já quando entrei na Sograp, o meu avô já tinha morrido. Pois.
Deixa-me ver aqui outras perguntas que ainda tenho. Não faças perguntas muito difíceis. Diz? Não faças perguntas muito difíceis. Não, pá, não. Acho que primeiro já passaste no oral, agora para ver se chegas ao 20. Vamos embora, vamos ao 20 então. Mas eu penso que a maior obra, eu penso que já referiste isso, a maior obra do Sr. Fernando Guedes na Sograp foi esta diversificação dos mercados nacionais, foi isso, não é? Porque o teu avô tinha sido mais o Mateus Rosé e depois o teu pai a procura de vinhos de outras regiões. Eu diria que a grande marca que se podemos deixar da sua passagem pela Sograp é isso, é tornar a empresa realmente uma diversidade muito grande de origens. Por isso, do início de Mateus, ele conseguiu estender a atividade da Sograp a muitas outras regiões vitivinícolas em Portugal, em quase todas elas assumindo uma posição muito importante, uma posição de liderança. Depois, mais tarde, outra vez, dando entrada no setor do vinho do Porto, uma presença muito mais forte e estratégica e, eu diria, determinante para o sucesso da empresa na região do Douro. E depois, de certa forma, aí já mais com o meu irmão Salvador ao Leme, apoiando muito depois a fase de internacionalização da empresa. Por isso foram aqui anos muito intensos, muito vividos e é realmente a grande obra que ele nos deixa. Obra no sentido mais físico, se quisermos, ou patrimonial do termo, porque eu continuo a insistir, a grande obra que ele nos deixa é mais o seu legado emocional, porque outra vez, ele aqui na empresa tinha uma relação com as pessoas de amizade e de respeito que era mútuo, que eu diria que é a grande marca e a grande obra que ele nos deixa aqui internamente. Certo. Bem, estamos já a caminhar para o fim. Eu tenho aqui mais duas perguntas, mas se alguma das pessoas que nos está a acompanhar via Instagram ou Facebook quiser fazer perguntas, podem-nas fazer. E, portanto, esta última pergunta que tenho aqui na manga é qual é o maior legado que o teu pai deixa para os filhos e para os netos e para o mundo do vinho, para além do vinho com o nome legado. Portanto, legado no mundo do vinho e também legado para ti, para os teus irmãos, para os netos. Há uma coisa que quem conhece a família vê, que é uma coisa que admiro muito e que me vejo muito, é a união que existe na vossa família. E o sentido de família forte que depois transparece para a empresa, não é? Isso realmente é algo que ele nos deixa, este sentido de família, responsabilidade e, sobretudo, grande união. Mas estavas a falar no vinho legado e é curioso porque o legado simboliza também tudo isso. Ele próprio escreveu o texto que está no contrarótulo e simboliza não só isso, como também o que me perguntavas anteriormente. E é também, se quisermos, no limite, um ato de humildade, porque o que ele escreve no contrarótulo, o legado é tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da sua carreira, das suas 50 vindimas no Douro, tudo aquilo que aprendeu e recebeu do seu pai, mas depois é muito, muito bonito que diz, e que agora devolve, ele não dá, ele devolve às gerações futuras. Isto é um sentido de humildade, como quem diz, eu recebi, cuidei, mas eu não sou responsável por nada, agora eu devolvo aquilo que me entregaram, e aqui com uma mensagem que se pode ler nas entrelinhas e que nós todos, família, irmãos e agora já netos, recebemos com grande sentido de responsabilidade, aqui nas entrelinhas, quase como uma passagem de testemunho, mas também uma chamada de atenção à responsabilidade que nós temos todos, família e família alargada, família Guedes e família Sograp, todos que cá trabalham e com ele se relacionaram, de dar sequência a este projeto. Insisto que para ele não era um negócio, era uma maneira de estar na vida e era, um bocadinho exagerando, se calhar, era a sua vida. Pois. E é isto que aqui um comentário de Luciana, agora não consegui ver o nome, da Argentina, e que te refere que o legado, se calhar alguém com quem conviveste durante o teu trabalho na Argentina, mas que refere que o legado também é os valores que ele transmitiu para a família e, suponho, para a empresa, e me parece que
Fala. Sem dúvida. Falar na Argentina também era uma das suas paixões, que era ir conhecer e lançar-se à aventura do desconhecido. E eu lembro muitas vezes de eu vivi na Argentina, passei lá um par de anos, 3 ou 4 anos, e ele visitava-me sempre, se não duas, pelo menos uma vez por ano. E nas vindimas esteve sempre presente. Sempre presente. Eu depois regressei a Portugal, e ele continuava a ir às vindimas, à América do Sul, porque era de facto a sua paixão. E era engraçado, agora lembrei-me de uma história, porque na Argentina tudo o trato, tudo é dom, é o Dom Fernando, o Dom Miguel, o Dom Bento, é tudo dom. Ele achava aquilo péssimo, porque ele disse, não, eu não sou dono de ninguém, eu sou uma pessoa como vocês, eu gosto de estar aqui no meio de vocês. E mesmo na Argentina criou esta empatia, esta relação muito próxima com as pessoas, apesar de cultura diferente e do outro lado do Atlântico. Mas mesmo assim criou raízes fortes. E para a Luciana, que fez a pergunta, só posso dizer que estou totalmente de acordo. Portanto, o que nós mais podemos deixar na vida e transmitir a quem nos segue, família ou não, são os nossos valores. E os dele realmente eram muito fortes, eram muito vincados, era uma pessoa muito determinada, mas sobretudo com uma enorme sinceridade e com uma enorme capacidade de fazer acontecer. E quando fazia acontecer, era a equipe, apesar de ser um feitio muito, muito forte e muito determinado, era a equipe, e sempre com enorme respeito e uma profunda amizade pelas pessoas que dessa equipe e com ele trabalhavam. E é isso, outra vez mais, que ele deixa, provavelmente como grande legado aqui na empresa, era a relação, o respeito e a amizade que com eles ao longo dos anos foi constituído. E é engraçado, porque um dos nossos lemas aqui na Sograp, que se nos perguntas, porquê é que vocês existem? E se calhar a pergunta óbvia é para fazer o melhor vinho do mundo ou para vender muito vinho. Não, o nosso lema é para espalhar felicidade e amizade com todos aqueles que de alguma maneira nos relacionamos. O meu pai é um bom exemplo. Sograpiness. E é engraçado que mesmo o meu avô, já lá vão quase 80 anos, dizia, primeiro fazemos amigos e depois fazemos os negócios. Portanto, este é o espírito muito vivo da Sograp e que lá está, que passa de geração em geração, que se vai depois manifestando de formas diferentes, mas a gênese, a essência é a mesma. Esta amizade e esta felicidade que temos por o nosso trabalho e, sobretudo, por aquelas pessoas que, trabalhando na empresa ou fora dela, nos vamos relacionando ao longo da nossa vida. E é em conjunto que fazemos um mundo melhor e um mundo feliz, e é isto também o meu pai procurou e fez-lo com grande sucesso aqui na Sograp. Ora bem, temos aqui agora algumas perguntas. A primeira não tenho a certeza que seja exatamente a tua área, mas que perguntam que a Sograp tem uma adega na Bem Posta, ou em Bem Posta, se sabes quando é que foi construída. É uma boa pergunta, não te sei dizer o ano. É uma adega muito antiga, que foi construída, que não foi construída pela Sograp, foi adquirida pela Sograp nos anos, já eu estava cá, portanto, nos anos 90. Antes disso, era um conjunto de sócios, dos quais alguns deles eram também da minha família, mas era um grande número de sócios que decidiu fazer esse projeto na Bem Posta. E a adega continua hoje a fazer parte da Sograp, uma adega perfeitamente funcional e que tem o seu papel ainda importantíssimo na atividade operacional da empresa. Muito bem. Ora bem, mais 2 perguntas e depois tenho a minha final, se tu ainda tiveres tempo. Eu tenho todo tempo. Historicamente, o que é que explica o Mateus Rosé como fenómeno de vendas e como marca que se suplanta a si mesma, quando se diz beber um Mateus Rosé? Isto é verdade que o ideal é barbear-nos com uma Gillette ou coisas e beber um Mateus Rosé aqui neste caso. O que é que explica o fenómeno de vendas? Olha, o fenómeno são muitos. Como sabes, é uma marca já com quase 80 anos de história e depois os motivos principais por qual se destacou na altura, é uma marca que apareceu em contraciclo, em tempo de guerra, era um vinho português, não era branco, não era tinto, era rosé, que na altura era quase uma perfeita novidade,
e depois era um vinho que, pelas suas qualidades de frescura, era um vinho agradável de se beber, rapidamente conquistou o gosto do consumidor. Em cima disto, há também, acho, 2 outros fatores muito importantes. Na altura foi a própria embalagem, a garrafa e o rótulo, são icónicos e fazem parte do ADN, claramente, da marca. E depois, uma vez mais, uma enorme capacidade eu hoje em dia chamaria-lhe de marketing, na altura não tinha esse nome, mas a enorme capacidade ou vocação de marketing do meu avô, que correu o mundo fora para afinar os valores da marca e fazê-la conhecer e apreciada pelo mundo inteiro. Esta conjugação do próprio produto em si, do vinho em si, com a imagem da garrafa e do rótulo, e depois esta enorme capacidade do meu avô de o fazer de uma simples marca portuguesa um enorme sucesso em termos globais. Marca que hoje, com 80 anos, é incrível, continua a crescer e a conquistar consumidores em todo o mundo, e em mercados exigentes como o Reino Unido, como os Estados Unidos. Portanto, continua uma marca muito viva, apesar dos seus 80 anos de idade. E para chegar até aqui com essa saúde, eu acho que outro fator crítico de sucesso é a sua constância de qualidade ao longo de 80 anos. E, francamente, a mim o que me parece é que, provavelmente, até, dado o desenvolvimento que houve na tecnologia, tanto na vinha como na enologia, tem aumentado bastante. Isto é curioso, porque eu acho que os portugueses têm aqui esta sensação de não serem tão orgulhosos como deviam ser de coisas boas que fazemos. E uma delas, eu não tenho a mínima dúvida, que é o Mateus Rosé. Fazias meu pai... Os meus alunos, já vi que tu e alguns, sabem disso, que nas minhas aulas provam Mateus Rosé. Olha, farias o meu pai feliz de teres puxado a conversa, porque, como sabes, durante anos e anos, eu não diria que é o Mateus, mas o Rosé era um vinho que não era apreciado e até muitas vezes criticado nacional e internacionalmente. E foi assim durante muitos anos e, portanto, nós, ao grato, o meu pai teve que lutar muitos anos contra esse estigma, que no fundo era um estigma. E a coisa que eu deixava agora mais para o fim, mais contente, era ver a quantidade de rosés e o crescimento dos rosés por este mundo fora e, muito em particular, também em Portugal. Isto dava-lhe um enorme prazer e satisfação. Finalmente, ao fim de tantos anos, não só não dizem mal de Mateus, como até começam a produzir rosé. No fundo, a história e a vida veio, de certa forma, também dar razão. Era uma coisa que ele dizia com enorme satisfação. Que os rosés, finalmente, estavam no mapa e estavam na mente, e mais que na mente, na boca, no paladar do consumidor. Ora bem, estamos aqui, eu não vou aceitar, vamos assim dizer, mais perguntas além destas 2 que temos aqui e outra que eu tinha, que é esta, eu não sei se tens de cabeça, que é quais os números de vendas anual de Mateus Rosé? Bem, o número ronda neste momento os 20 milhões de garrafas anual. Fantástico. Mas, como digo, com 80 anos continua a crescer e a nossa missão é para que assim continue a acontecer. E ainda agora, não sei se quem nos está a ouvir teve essa percepção, mas a imagem da marca foi rejuvenescida no ano passado, com uma garrafa um bocadinho mais estilizada e um rótulo também ligeiramente diferente. O vinho é o mesmo. E teve um sucesso brutal em termos internacionais. Portanto, a marca continua viva. E agora um dos nossos grandes projetos é o relançamento da marca nos Estados Unidos, que foi o primeiro grande mercado da marca, e que agora queremos de novo reconquistar, e já com muitos bons indícios, apesar de o termos começado só apenas este ano, e em período Covid, onde todo o mercado estava fechado, os primeiros sinais são francamente animadores. Ótimo. Ora bem, pergunta 2, uma de quem nos está a seguir. Qual o maior desafio que teve desde que assumiu a presidência da Sograp? Eu suponho, agora desde que assumiu, não sei se isto será para o teu pai, será para ti. Pode ser para os dois, porque
Pode ser para os dois. Primeiro, o grande desafio para quem assume é, no fundo, dar continuidade ao bom trabalho de quem estava antes, isso é inequívoco, manter-se fiel aos princípios e aos valores da empresa e, no fundo, se puder acrescentar algo mais, bem-vindo seja, porque quem vem a seguir e quem é a próxima geração ficará certamente agradecido. Portanto, é sempre um desafio, a mudança é sempre um desafio, mas é preciso mudar, a vida é assim mesmo, não há outra forma, e, portanto, há que aceitar essa mudança como um desafio e superá-la, não há outra forma, há que olhar para a frente. Exatamente. Então, para terminar, a última pergunta, aqui já não é tanto do teu pai, mas é o legado do teu pai, que é: existe algum novo projeto da Stograp que possa ser divulgado? Já falaste de um, que é o lançamento da nova linha ou da nova imagem Mateus nos Estados Unidos. Não sei se haverá mais alguma. Fiquei, se não quiser. Felizmente temos muitos projetos. Eu acho que todos os dias temos projetos novos. Assim, me vai à cabeça, recordo-me recentemente de termos feito mais um movimento importante estratégico, que foi a entrada na região de Lisboa, mais especificamente em Bucelas, com a Quinta da Romeira. Como sabes, é uma zona histórica de vinhos, são vinhos com uma enorme tradição, já eram apreciados na corte inglesa no século XIX. Era uma região que estava um bocadinho adormecida e a nossa ambição voltá-la a pô-la no lugar que merece. Tem vinhos brancos extraordinários, Arinto, como sabes, e estamos muito entusiasmados com esse projeto. Estamos também, por exemplo, a duplicar a nossa capacidade no Alentejo, fruto também do sucesso comercial que temos tido com as nossas marcas daquela região. Também temos um pequenino projeto, ainda não comercial, neste momento é só mesmo em termos de produção, ainda no Alentejo, na zona de Porto Alegre, na Serra de Porto Alegre. Como sabes, também é uma zona que tem merecido muita atenção em termos do setor. Já fizemos lá 2 vendimas com vinhos excepcionais. Ainda não há projeto comercial por trás, porque queremos ter a certeza que, quando ele exista, é para ser absolutamente excepcional. Estes projetos de vinho, como sabes, são de muito longo prazo e nós temos tempo. Estamos cá para ficar, já temos pessoas que nos querem seguir e dar os mesmos passos. Estes projetos têm tempo. Portanto, nesse Alentejo é mais um bom exemplo que vamos começar a fazer bem feito pelo princípio e depois o futuro o dirá. Também no Douro temos sempre muitos projetos novos, também tivemos muito ativos no último ano a aumentar a nossa área de vinha própria. Provavelmente sair de lá algum outro vinho que o Luís Sotomayor sei que já tem na sua mente, na sua cabeça. Muitos. Lançámos também um projeto acho que muito diferenciador internamente, chamamos série ímpar, e que no fundo, mais que um projeto comercial, foi um desafio que lançámos à nossa equipe de enologia para dar aso à sua imaginação e fazer vinhos, de certa forma, fora da caixa no sentido de serem únicos, serem originais, e isso criou um movimento muito forte, muito positivo interno das equipes de enologia para poder pôr à prova a sua criatividade. Já lançámos o primeiro no ano passado, que é um Cercilinho, outros lá na calha, que ainda não posso divulgar. Aliás, quem vai decidir são os próprios enólogos, porque não há aqui marketing nem equipe de vendas por trás. Quem decide se um vinho tem ou não as características para ser lançado como série ímpar. São boas notícias essa. É uma equipe de enologia. São boas, de certa forma, porque os enólogos, quando começam a brincar, pode ser um bocadinho perigoso. Há muitos investimentos sempre por trás, portanto tem que se ter cuidado. Mas estes não, são projetos pequeninos, diferenciadores. Portanto, há muita coisa sempre na calha, felizmente. E porque a empresa do vinho, as empresas são mesmo assim, e a do vinho não é exceção. Quer dizer, temos que fazer coisas novas, temos que inovar, porque se paramos, ou morremos ou alguém nos passa. E portanto, o nosso lema é olhar sempre para a frente e, se possível, fazer sempre mais e ainda melhor. Ora bem, eu só vou deixar aqui um pequeno momento publicitário em relação a estas conversas Talk About Wine, antes de nos despedirmos e de fazer o agradecimento. E, portanto, o próximo Talk About Wine será, pois hoje é terça, na próxima quinta-feira, sobre enoturismo e com a Maria João de Almeida. E também lembrar o hashtag Port Wine Hour
às 9 da noite e que publicamos as vossas fotografias na nossa página de Instagram, ou na nossa história de Instagram. Fernando, quero-te agradecer este tempo tão bem passado, relembrar uma pessoa que, como sabes, muito admiro e que eu acho que é preciso, não é tão comum quanto isso, temos uma pessoa coerente e que uma pessoa admira como pessoa e como profissional, e era o caso do teu pai. Eu penso que sou desta legião de fãs. E eu lembro-me, acima de tudo, era aquele sorriso puro, que sorria também com os olhos, e sorria para toda a gente, e bastava, até sem o conhecer, uma pessoa reparava, acho eu, naquele sorriso. E, portanto, fica aqui a memória deste grande senhor, e muito obrigado, Fernando, por teres partilhado um pouco também da história e da vida dele, de certeza absolutamente agradecido a todos. Obrigado. Ao princípio, eu é que agradeço. Muito obrigado por nos dar esta oportunidade de falar e de lembrar com saudade o meu pai e todas as suas histórias que ao longo desta última meia hora temos aqui a conversar e a partilhar. Muito obrigado também. Obrigado. Muito obrigado e até breve a todos. Obrigado. Um abraço.